Vídeo relativo à revisão teórica dos estudos de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, primeiro, o que é um triângulo retângulo? Esse daqui é um triângulo retângulo, tá? Que alegria, porque a lousa corrige o desenho, né? Um triângulo retângulo, ele tem obrigatoriamente um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um triângulo retângulo, no estudo de trigonometria, cada um dos lados leva um nome específico. Por exemplo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o que nós chamamos de hipotenusa. Que para facilitar a nossa vida, nós vamos chamar de H, tá? Então, o lado H aí, que é a hipotenusa. Além disso, nós temos os outros dois lados, que são os chamados catetos. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. No entanto, em relação ao ângulo estudado, tá? A exceção do ângulo de 90 graus, por exemplo, eu vou citar esse ângulo θ aqui, ó, tá? O cateto pode ser oposto ou adjacente. Nesse caso aqui, ó, esse cateto aqui, que digamos assim está em pé, está aí na vertical, é o cateto oposto ao θ, tá? Então vamos escrever isso daí, cateto oposto. Percebam que eu indiquei o ângulo, porque é assim, pessoal, o cateto não precisa necessariamente ser oposto, tá? Esse cateto aqui, ele é oposto ao θ, mas se eu estivesse falando desse outro ângulo aqui, ó, digamos que eu falasse desse ângulo aqui, aí ele não seria oposto, ele seria adjacente, tá bom? Vamos continuar então. Bom, esse outro cateto aqui, ó, que digamos assim está na horizontal, aí ele é o cateto adjacente e também adjacente ao θ. Percebam que o cateto adjacente junto com a hipotenusa formam um ângulo, tá? Então, o cateto adjacente, ele faz parte da formação do ângulo. Então, vamos anotar aqui, cateto adjacente. E aí, com base nessas informações, nós temos três razões trigonométricas, que são elas o seno, o cosseno e a tangente. Então, eu tenho o seno, e é sempre assim, a razão trigonométrica é calculada sobre um ângulo. Então, aqui, ó, seno de θ, que é o ângulo que eu estou estudando. Eu terei o cosseno de θ e, por fim, eu terei a tangente de θ. Como eu calculo o seno, o cosseno e a tangente? Uma razão é, na verdade, uma divisão, é uma fração. É quando eu relaciono, através de uma fração, dois elementos, aí duas medidas. No nosso caso aqui, são dois lados desse triângulo. Então, no caso, a razão que indica o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Percebam mais uma vez, eu estou indicando o ângulo, tudo bem? Para o cosseno, é o cateto adjacente, também pela hipotenusa. E para a tangente, eu tenho cateto oposto ao θ pelo cateto adjacente ao θ. Essas são as três razões trigonométricas que nós vamos utilizar aqui prioritariamente. Não quer dizer que existem só elas, tá? Existem outras razões, mas as outras razões nós não utilizamos com maior frequência, tá certo? Prontinho, pessoal, encerrando o vídeo. Se precisarem